Fala pessoal, tudo bem com vocês? Já faz tempo que a gente não se vê aqui, né? Tem tempo aí que eu parei de gravar vídeo. O último vídeo que eu gravei foi sobre... não lembro, mas cá estou eu aqui nesse final de ano nefasto, esse 2020 catastrófico pra todo mundo, inclusive pra mim, pra falar sobre uma das grandes pérolas que esse ano trouxe no finalzinho, em termos de cinema pelo menos, que foi Soul, que é o novo filme aí da Pixar, né? Lançado aí no Disney Plus. Antes de mais nada, deixa eu só fazer um esclarecimento. Eu parei de gravar vídeo aí nesses últimos meses porque eu tava, enfim, com a cabeça muito cheia, com 1 milhão de coisas. Eu basicamente sucumbi a uma coisinha chamada TCC. Quem já passou por isso sabe exatamente qual é o sofrimento de você terminar a faculdade, mas eu terminei, tô formado, olha só que maneiro. Mas isso não quer dizer que eu fiquei esse período todo inativo. Assim, a minha produtividade caiu bastante nos últimos meses, mas ainda assim eu não parei de atualizar o site lá, o depoisdocinema.com.br. Eu falei sobre Tenet, falei sobre Mulan, falei sobre Novos Mutantes, falei sobre Borat 2, vou falar sobre Man, que eu já falei, dependendo de quando esse vídeo saiu. E mais recentemente eu escrevi crítica também sobre um filme brasileiro chamado Sertânia, que é um filme que eu amei profundamente. Então se vocês puderem ler as críticas que eu publiquei lá, eu vou ficar muito agradecido. Vou deixar o link pro site aqui na descrição, como eu sempre faço. Em primeiro lugar, eu devo dizer que eu, particularmente, eu tenho um carinho enorme pela maior parte da filmografia da Pixar. Entre 1995 até 2010, mais ou menos, a Pixar ela tinha conseguido manter um currículo absolutamente impecável, desde o Toy Story 1 até o Toy Story 3. Mas de uns anos pra cá, principalmente a partir de 2011 até aqui mais ou menos, a Pixar ela começou a dar umas derrapadas e os resultados da Pixar nos últimos anos andaram sendo um pouco irregulares. Ela fez alguns filmes excelentes, muito bons, só que ela também fez alguns filmes decepcionantes. Dito isso, eu fico muito feliz, muito feliz de poder chegar aqui pra vocês e falar que o Soul é mais um filme absolutamente brilhante da Pixar. Ele é dirigido inclusive pelo Pete Docter, que é o mesmo diretor de Divertidamente, também é o mesmo diretor de Up, de Monstros S.A., que é um diretor que tem uma ambição temática muito forte. O filme gira em torno de um professor de jazz chamado Joe Gardner, que ele tinha o sonho de se tornar um grande pianista, de entrar para uma banda, de fazer sucesso, de atingir novos ares, mas acabou que a vida dele, por conta de uma série de outros motivos, acabou levando ele para caminhos um pouco decepcionantes, um pouco frustrantes, até que um dia um amigo dele consegue um job para ele numa banda, para um show ali de jazz, e ele fica super contente porque finalmente é a oportunidade dele alavancar a carreira. Mas enquanto ele recebe a notícia, enquanto ele comemora e sai andando pelas ruas por aí, ele morre. Podemos dizer que ele morre? Ou ele tem uma quase morte? Ele morre. Ele cai num bueiro de uma maneira completamente estúpida e ele vai parar no mundo das almas. E a partir daí, ele vira uma almazinha azul, ele conhece uma outra almazinha azul chamada 22 e ele começa toda aquela jornada à la Pixar de voltar pra casa. Como já dá pra perceber, só de ouvir esse resuminho que eu acabei de fazer, é um filme que esbarra em uma série de questões existenciais, filosóficas e que levam o espectador a uma reflexão profunda sobre a vida, sobre a morte, sobre o nosso propósito no mundo e etc. A sensação que eu tive vendo Soul era de que o Pete Docter ele tinha tido acesso a uma série de pensamentos, uma série de reflexões sobre a vida que eu mesmo vim tendo ao longo desse 2020 pavoroso e resolveu colocá-la em filme. É um filme que acessou os seus sentimentos e os seus pensamentos mais profundos, vamos dizer assim. E ele é um filme que nesse processo de pôr as ideias dele em prática, ele acaba se revelando um dos filmes mais ambiciosos e mais adultos de toda a história da Pixar. Inclusive eu acho que a Pixar, ela com o passar dos anos, aí nesses últimos anos, ela vem inclusive se tornando mais ambiciosa de um ponto de vista temático, de um ponto de vista existencial. É claro que a Pixar, ela sempre foi extremamente ambiciosa do ponto de vista temático. Se você for pegar lá atrás, lá no primeiro Toy Story, ela sempre discutiu temas profundos, temas delicados, temas sobre a vida, sobre a morte, sobre a efemeridade, sobre o nosso papel no mundo, etc. Só que essas discussões, nos primeiros filmes da Pixar, elas sempre estavam inseridas como um subtexto. E à medida que o tempo foi passando, através do Wall-E, do Up e agora do Divertidamente, do Soul, a impressão que eu tenho é que isso deixou de ser um subtexto e passou a ser o tema central do filme mesmo, a ponto da Pixar materializar conceitos abstratos, como por exemplo a depressão, como por exemplo a morte, como por exemplo a vida, como por exemplo almas, que é uma coisa que a gente nem sabe se existe ou não. E é claro que nesse processo de solidificar o conceito, o Soul acaba se revelando mais um espetáculo visual completo da Pixar. É mais um daqueles filmes que você fica sempre impressionado,
querendo ver qual vai ser a próxima coisa que a Pixar vai inventar em termos de personagens, em termos de cenários, em termos de conceitos pra trama, etc. Quando o protagonista do filme morre, ele vai parar lá no universo das almas, no pós-morte e tal. Aquele mundo abstrato, ao mesmo tempo que ele é todo branco e impessoal, ele também brinca com a própria linguagem da animação. Existem alguns personagens que se movem de uma maneira mais bidimensional, tem alguns personagens que têm traço mais bidimensional. A trilha sonora é uma trilha sonora mais dubstep, é uma trilha sonora mais eletrônica. E aí quando a gente vai pro universo dos vivos, a trilha sonora é um jazz. É um mundo real. É um mundo que a gente vê por aí com asfaltos, com aquela iluminação do sol, com as pessoas caminhando normalmente. Então é um contraste. Parecia que não tinha como funcionar no mesmo filme, mas a Pixar dá um jeito de funcionar. E o filme não perde a oportunidade também de brincar com celebridades. Ele imagina pessoas do mundo real ou da história real, só que dessa vez em suas versões de almas, e isso cria piadas ao longo do filme que são bem bacanas, bem criativas. E mais uma vez, voltando a essa questão de solidificar conceitos, aí a gente já começa a entrar nos temas do filme. Uma coisa que eu achei fascinante no Soul é como que ele discute as almas perdidas. O que isso significa? Existem também nesse universo aí do pós-vida uma espécie de limbo onde ficam o que eles chamam de almas perdidas, que são aquelas pessoas que viveram às custas, ou que vão viver, às custas de um propósito, às custas de um trabalho, uma pessoa que vai viver soterrada por emprego, ou por um hobby, ou pela vontade de se provar para os outros, e nisso elas acabam deixando as suas almas serem definidas apenas por isso, e elas vivem num universo completamente sombrio, cinza, elas têm uma aparência impessoal, cinzenta, e isso aí a gente acaba entrando nos temas do filme, sobre como que ele discute a nossa busca eterna por um propósito no mundo. A gente, desde que a gente nasce aqui, a gente vive, a gente passa a nossa vida inteira ou tentando encontrar um sentido científico pra gente estar aqui, ou então tentando encontrar um propósito, uma marca que a gente possa deixar no mundo pro futuro. E essa necessidade da gente ter que se provar, ou pra nós mesmos, ou pros outros, é o que muitas vezes acaba fazendo a gente esquecer de viver a nossa vida, de viver quem nós somos, de curtir as pequenas coisas que existem no nosso universo e de viver a vida pra nós mesmos. Porque uma coisa que a gente esquece o tempo todo e que o Soul faz questão de relembrar muito bem é do quanto que a vida ela é efêmera, do quanto que a gente pode ter 10 ou 100 anos de idade e a gente pode morrer do mesmo jeito. E a gente pode morrer nos momentos mais injustos, nos momentos em que as coisas iam começar a dar certo. Por exemplo, no início do filme, quando o Joe Garner recebe a notícia, ele morre imediatamente depois de descobrir que a vida dele pode alavancar. E é uma morte estúpida, ele cai num bueiro e morre. É uma coisa que lembra da gente do quanto que a nossa vida pode acabar a qualquer momento, do quanto que a vida é um sopro. E a vida do Joe Garner, ela é uma vida, pelo menos pra mim, é uma vida extremamente deprimente, mas ao mesmo tempo é uma vida que, infelizmente, é muito comum pra maioria das pessoas, pra arrebatadora maioria das pessoas, eu diria. Que é um cara que passou a vida inteira querendo se provar, querendo atingir um sonho, querendo se tornar pianista, querendo fazer sucesso com isso, porque ele realmente amava a música do fundo do coração. Só que aí ele morreu antes de conseguir. Então, assim, a vida dele acabou se tornando uma grande preparação pra algo que nunca aconteceu, se tornou um anticlímax. E o filme inteiro, ele é um lembrete de como a gente não pode viver dessa maneira, de como que a gente precisa aproveitar o que já está por perto. Todos nós temos sonhos, eu tenho sonhos aqui com esse canal, lá com o Depois do Cinema, com, enfim, com 1 milhão de coisas, mas a gente não pode ficar o resto da vida dependendo do que a gente vai conseguir daqui a 5 anos, do que a gente vai conseguir daqui a 10 anos, da fama que a gente vai conseguir alcançar, do talento, do prestígio que a gente vai ter. A gente tem que aprender a valorizar o que a gente já tem, o que já tá aqui. As pessoas que a gente ama, os nossos amigos, as coisas que... Eu não quero entrar na questão de bens materiais porque eu sinceramente não acredito nisso. Mas enfim, querendo ou não, bens materiais, coisas que nos remetam a outros momentos, as coisas que a gente gosta de fazer no nosso dia a dia, os pequenos prazeres do nosso cotidiano, é uma coisa que o Soul lembra bem. A gente vai morrer sozinho. O meu corpo é a única coisa que vai me acompanhar pro túmulo. Então assim, eu não posso ficar vivendo às custas de outras pessoas, tentando agradar todas as outras pessoas ao meu redor. Eu não posso deixar, por exemplo, os meus hobbies e os meus compromissos aqui com o site ou com o canal, etc., se tornarem um inferno pra minha vida, uma coisa que vai trazer estresse, preocupação, etc. A gente tem que aprender a valorizar as coisas pequenas que a gente já tem, porque a partir do momento em que a gente valoriza as coisas pequenas, essas coisas grandes, os planos em larga escala, começam a dar certo de maneira mais natural e mais saudável pro nosso psicológico. E isso é uma coisa que o Soul lembra muito. É um dos melhores filmes do ano, sem a menor sombra de dúvida. É isso, agora eu quero saber de você, o que você achou de Soul, se você também teve essas reflexões aqui que eu tive ao longo desse vídeo. Diz aqui nos comentários se você gostou do vídeo, se você gostou do filme, curte o vídeo se você gostou, compartilha pros seus amigos, se inscreve aqui no canal, acessa o depoisdocinema.com.br, eu vou escrever sobre o Soul com mais detalhes. E é isso, grande abraço e até a próxima.